nesse momento nós estamos saindo em missão, estamos aqui em frente aqui à nossa sede estadual da IPUB aqui em Fortaleza, no Ceará. E nós estamos saindo agora para a cidade de Timbaúba dos Reis, próximo a Chorozinho, onde nós vamos cultuar o Senhor, aqui nosso pastor de filho, auxiliar de homem, tem também o auxiliar Silvio também, que aparecer agora, mas logo mais estaremos adorando ao Senhor. Acompanhe essa viagem conosco, em nome do Senhor Jesus. Tenho muito pra dar, eu vou o Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir?
Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Estou muito feliz de rever os irmãos. Já há alguns meses que nós estamos ausentes aqui de contribuir com essa obra, mas nós sabemos que não é porque nós queremos, mas sabemos que nós tivemos que passar por esse momento. Estamos passando, vamos passar em nome do Senhor Jesus. E se eu e você estamos aqui essa noite, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos deu a vitória, nos deu saúde para estarmos aqui nessa noite para adorar o nome santo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Cláudio. Deus possa abençoar a tua vida. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 1, que diz assim: Também Saulo consentia na morte dele. Dele quem? Estevão. O capítulo 7 termina com a morte de Estevão. Amém? Então, aqui o escritor, Dr. Lucas, está falando dele, de Estevão. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5. Descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe pregava, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Amém? Versículo de número 13. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava maravilhado. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu vou dar um tema a esta mensagem. Escute bem o tema desta mensagem. O tema dessa mensagem esta noite é: experimentando o sobrenatural de Deus. Você já experimentou o sobrenatural de Deus? Quando experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós ficamos maravilhados.
A palavra de Deus diz no texto que nós lemos, e nessa noite vou pregar um sermão expositivo, vou expor verdades que o texto irá nos revelar aqui nessa noite. Primeiro versículo diz que Saulo, ele assolava as igrejas, prendendo, espalhando terror. E a palavra de Deus, ela diz que aquela perseguição fez aqueles homens, os discípulos, saírem de Jerusalém e começaram a se espalhar nas terras da Judeia e de Samaria. Primeiro ponto que nós temos que olhar para esse versículo é perseguição. O texto fala de perseguição. E sem perseguição, irmã Carol, eles não sairiam de Jerusalém. Eles precisaram ser perseguidos. Eles precisaram ser sacudidos para saírem de Jerusalém. Ora, tem muitas pessoas que ficam tristes quando estão sendo perseguidos. Porque não é fácil ser perseguido. Não é fácil sofrer perseguição. Mas Jesus falou em Mateus capítulo 5, e versículo 11, o seguinte, ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem vocês, mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Olha o que ele continua dizendo: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, se eu estou sendo perseguido, eu tenho que me alegrar. Se eu estou sendo perseguido, Diácono Astério, pelo nome do Senhor Jesus, eu tenho que exultar, tenho que me alegrar, porque grande será o meu galardão no céu, aleluia. O crente que está sendo perseguido, ele não pode ficar triste, ele tem que se alegrar ainda mais, porque ele está sofrendo pelo nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro e João, eles naquele tempo, eles através do poder de Deus curaram, levantaram aquele coxo. A Bíblia diz que eles começaram a perseguir eles, açoitaram eles. E a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 41, que eles ficaram tristes, que eles ficaram calados, que eles deram meia volta e desistiram do caminho do Senhor porque apanharam. Não, a Bíblia diz que eles retiraram-se, pois da presença do sinédrio, e regozijando-se, eles se alegraram de terem sido julgados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor Jesus. Os discípulos estavam em Jerusalém, mas qual era a vontade do Senhor? Era que o evangelho se espalhasse, que ele não ficasse só em Jerusalém, fosse para a Judeia, Samaria, Galileia e chegasse até os confins da terra. Imagine se eles ficassem somente em Jerusalém, tivessem parado lá. Não, Jerusalém tá bom, nós já evangelizamos toda Jerusalém, tá bom demais. Não, o evangelho não teria chegado até a mim e até você, mas o Senhor enviou aquela perseguição, para quê? Para que o evangelho se espalhasse. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, é muito bom estar na igreja, é muito bom estar no conforto da igreja. Tem ventilador, tem o Diácono Astério pregando a palavra de Deus, né? Tem aquela jovem cantando, louvando ao Senhor com aquela voz belíssima. É muito bom estar dentro da igreja. Eu comparo a igreja com o ninho da águia. Quando a águia ela faz o seu ninho, irmão Expedito, ela leva os seus pintinhos para as alturas, e lá ela cobre aquele ninho, ela esquenta aquele ninho
com peles de animais, com folhas, com gravetos. Ela confecciona aquele ninho para deixar aqueles filhotes com conforto. Mas aí os filhotes crescem e ficam acomodados dentro do ninho. Só querem saber de estar dentro do ninho, porque no ninho é quentinho, no ninho é gostoso. A mamãe vem, coloca lá comidinha no bico, né? E ele come, e está gostoso demais. E muitas vezes nós estamos conformados, aleluia, mas nós não podemos ficar conformados dentro somente do ninho, aleluia. E sabe o que a águia faz? Quando os pintainhos crescem, os filhotes crescem, ela começa a tirar a maciez do ninho. Ela começa a tirar. Opa, vou tirar aqui a maciez do ninho. E de repente, quando ela tira toda a maciez do ninho, fica só aqueles gravetos pontiagudos, que os pintinhos começam a se acomodar, se incomodar com aqueles gravetos pontiagudos, e tem que sair do ninho. Tem que sair do ninho. É o Senhor muitas vezes falando à sua igreja que tem que sair do ninho. Deus permite a perseguição para a igreja sair e fazer a obra de Deus, aleluia. E muitas vezes eu ficava me perguntando, irmã, por que tinha tanta perseguição na minha vida? Tanto problema. E aí eu fui ler esse texto e eu percebi que eu precisava sair do ninho. Eu estava me preocupando demais com os negócios dessa vida. Eu precisava se preocupar mais com as coisas espirituais, porque para essa igreja crescer, depende de mim e depende de você. Para a gente ir para um tempo maior aqui em Timbaúba, depende de mim e depende de você. Precisamos fazer missões. Precisamos alcançar os perdidos. Nós estamos no conforto do ninho nessa noite, nos abastecendo, para poder a gente sair para fazer missões. Essa palavra nessa noite é para abastecer a mim e a você, para sairmos para alcançar os perdidos aqui nessa cidade. Timbaúba dos marinheiros nunca mais será a mesma quando eu e você sairmos cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Não podemos só esperar do dirigente, não podemos só esperar do pastor, não podemos só esperar do ministério. O Senhor Jesus, ele disse: ide. Esse ide é para todos nós. É para mim, é para você. Vamos fazer missões no Espírito do Senhor, amém? E a palavra do Senhor diz que quando eles saíram, quando eles foram, olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 16. Marcos capítulo de número 16, a partir do versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É para ir para todo o que, igreja? Todo mundo. Ide por todo mundo. Onde tiver gente, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Onde me der oportunidade, estou na fila do banco, estou pregando a palavra de Deus. Estou no WhatsApp, estou pregando a palavra de Deus. Estou no Facebook, estou pregando a palavra de Deus. Eu tenho que, onde eu estiver, onde tiver a oportunidade, pregar a palavra de Deus. E tem mais. Ele diz: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Depende de mim e de você nós crermos nos sinais. Nós crermos nas maravilhas. Por que eu não vejo um coxo andando? Por que eu não vejo um cego enxergando? Um mudo falando? Um surdo ouvindo? Deus quer operar,
mas Ele precisa de mim e de você para operar. Ele precisa da igreja cheia do Espírito Santo para operar. Ele precisa de uma atmosfera propícia para os milagres acontecerem, aleluia, para que Ele opere maravilhas, aleluia. Ele precisa que essa atmosfera dessa igreja, a atmosfera das nossas vidas, esteja carregada de fé, para que Ele possa realizar milagres, prodígios, sinais, maravilhas, através do seu poder, aleluia. Eu li o livro Dons Espirituais da nossa igreja, do IBA, e aquele missionário que foi enviado para a Índia para fazer missões, ele conta a história no livro, que quando ele chegou na Índia, ele começou a observar aquelas pessoas tão humildes, tão sem recursos, e ele continua dizendo que aquelas pessoas tinham apenas arroz das suas plantações para comer, mas no momento em que eles se reuniram para cultuar ao Senhor, num grande e imenso deserto, se reuniram para adorar ao Senhor, não tinha bancos, não tinha ventiladores, não tinha caixa de som, mas ele diz que não sabia de onde é que saía tanta gente para adorar o Senhor, e de repente a atmosfera daquele lugar estava carregada das pessoas buscarem o Espírito Santo de Deus, das pessoas desejarem Deus, aleluia, e de repente, ele diz que começa a ver coxo se levantar, ele começa a ver cego enxergar, aleluia, surdo escutando, aleluia, mudo falando, os milagres começam a acontecer, aleluia, porque aquele lugar estava preparado de uma fé, aleluia, para que Deus pudesse operar. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe qual vai ser o tamanho do seu milagre? Vai ser do tamanho da sua fé. O seu milagre é do tamanho da sua fé, o meu milagre é do tamanho da minha fé, aleluia. E sinais genuínos estavam acontecendo com a pregação do Evangelho através de Filipe. Diaconastério, Filipe não era pastor. Filipe era diácono. Filipe, ele servia às mesas das viúvas. Mas não é porque ele era diácono, porque ele não tinha sido consagrado a pastor como Pedro, como os demais, ele ia parar de fazer a obra de Deus? Não, ele não precisava de uma consagração, ele não precisava de uma separação dos homens, porque ele já era separado por Deus. Eu e você somos separados por Deus para fazer a obra do Senhor, aleluia. Ele cria no que a palavra de Deus diz. Filipe tinha uma vida consagrada, Filipe tinha uma vida cheia do Espírito Santo, e ele cria que esses sinais iam de seguir aqueles que crescem no Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que a pregação de Estevão era uma manifestação de poder. A pregação de Estevão, de Filipe, melhor dizendo, trazia alegria verdadeira ao coração das pessoas. Sabe por quê, igreja? Porque o reino de Deus é diferente do reino dessa terra. A alegria que essa terra oferece é passageira. Mas a alegria que o reino de Deus oferece é uma alegria eterna, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Samaria, há muito tempo, era iludido. O povo de Samaria estava vivendo na ilusão de mágicas feitas por um homem chamado Simão, que os iludia. Quantos Simões estão iludindo muita gente com mágica neste mundo?
Quantos Simões estão iludindo tantas pessoas e tantas pessoas estão caminhando à base dessas ilusões da vida, essas ilusões que o mundo oferece, aleluia. Eles chamavam Simão de o grande poder. Quantos estão iludindo tantos, dizendo que tem o grande poder? A Bíblia diz que ricos e pobres davam crédito a Simão. Pessoas estão atrás hoje de Simões, diácono Astério. Pessoas estão atrás de ilusão. Mas nessa noite aqui nessa igreja, no púlpito dessa igreja, nós não pregamos ilusões, nós pregamos a genuína, a inerrante, a poderosa palavra de Deus que não volta vazia. A intenção desse ministério nunca vai ser enganar a ninguém, mas sempre expor as verdades que estão dentro da palavra de Deus. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil tem um compromisso com a verdade. É por isso que no nosso lema nós pregamos o Evangelho completo para o mundo inteiro. No nosso lema nós pregamos o que a Bíblia ensina, nem mais nem menos, mas o que a Bíblia ensina. E Filipe pregava à igreja do Senhor o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino metafísico. Sabe o que é um reino metafísico? É um reino que está além do reino físico. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Quer ver só como é um reino de ponta cabeça? Para você ser o maior no reino de Deus, tem que ser o menor. Para você ser o primeiro, tem que ser o último. Para você crescer, tem que primeiro diminuir. Esse é o reino de Deus. Um reino que o homem não entende, que o homem natural não compreende. Que para fazer parte desse reino, tem que receber o nome poderoso do Senhor Jesus e também o seu Espírito. Amém. Jesus, quando falou com Nicodemos, ele disse para Nicodemos que ele precisava nascer da água e do Espírito. Veja o que Nicodemos falou para Jesus quando ele iniciou o seu diálogo. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre. Olha aí, querendo elogiar o mestre, querendo elogiar Jesus. Achava que Jesus ia assim, vai descer com aquele elogio. Quantos estão querendo se achar mestre, se achar doutor, sim, vai descendo. Eita, que a tua pregação foi maravilhosa. Eita, que esse louvor é maravilhoso. E aí começa a se encher. Mas a glória é dele, a glória é para ele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, aleluia. Nicodemos, sabe qual foi a resposta que Nicodemos recebeu de Jesus? Ele recebeu nada mais, nada menos do que ele precisava, que era nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não podia ver esse reino metafísico, esse reino espiritual, o reino de Deus. Pois o reino espiritual, ele é um reino que precisa de movimento espiritual. O Senhor Jesus, ele falou que ele precisava do mover do Espírito, que ele precisava ser guiado pelo Espírito, que ele precisava soprar sobre a vida dele o vento do Espírito. Oh, irmãos, e quando nós pregamos a palavra de Deus como ela é, quando nós pregamos a palavra de Deus como ela é, o inusitado sempre vai acontecer. Quando nós pregamos a palavra de Deus, olha o que Paulo diz. Quando ele pregava a palavra de Deus, olha o que Paulo ele escreve aos Coríntios no capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Eu, irmãos,
quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele poderia até ter ido, porque ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele conhecia letra, ele conhecia a Torá, ele conhecia o Antigo Testamento, mas ele diz: eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Tem tanta gente querendo enfeitar demais, mas não precisa só falar de Jesus Cristo, só falar do seu poder, só falar do que Ele faz, só falar do que Ele transforma, só falar de como Ele age, como Ele veio aqui na terra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Já basta para o pecador se arrepender, aleluia. Eu não preciso enfeitar, apenas falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo está voltando para resgatar a sua igreja, aleluia. E ele continua dizendo: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E no versículo 4 ele conclui: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quantos estão tentando persuadir por aí? Quantos estão tentando persuadir, pregando um evangelho Photoshop? O que é um evangelho Photoshop? É um evangelho modificado. É do jeito que eu quero, é como eu quero, é para agradar. Paulo não pregou um evangelho para agradar, mas ele pregou um evangelho para salvar. Nós não precisamos pregar um evangelho para agradar, não, nós precisamos pregar um evangelho para salvar. Aqui nunca você vai escutar nessa tribuna um pregador chegar aqui e pregar que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar um apartamento lá em Fortaleza, na beira-mar. Não, porque Deus, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso. Ele pode te dar um carro, Ele pode te dar uma casa, Ele pode te dar um apartamento, Ele abre portas. Mas sabe o que Jesus está mais interessado? É na minha e na sua salvação. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui na terra um dia vai passar. O carro vai ficar, o apartamento vai ficar, a casa reformada vai ficar, aleluia. Mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, eles vão caminhar em ruas de ouro, aleluia. E sabe o que aconteceu quando Filipe pregou somente o evangelho através do poder de Deus? O inusitado aconteceu. Até o próprio Simão abraçou a fé. O feiticeiro se converteu. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra do Senhor diz: crês tu que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Até o próprio Simão creu, porque não tinha como não crer numa pregação como aquela. Não tinha como não crer, aleluia, numa pregação poderosa como aquela, porque estava sendo direcionada pelo Espírito de Deus. É por isso que a igreja tem que louvar no Espírito de Deus, é por isso que a igreja tem que cantar no Espírito de Deus, a igreja tem que pregar no Espírito de Deus, na unção de Deus, aleluia.